Deus, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa noite, trazendo uma palavra de libertação, de cura e de milagre. Cura e milagre de maldições hereditárias, lançadas, proferidas e autoimpostas. Essa autoimposta quer dizer, nós às vezes aderimos algo na nossa vida que são coisas que nos antepassados parecia que tinha liberdade, mas hoje existe lei, né, que registra tudo isso e não é mais lícito usar essas coisas, até mesmo para oprimir certas pessoas. Então eu quero ler aqui no livro de Salmo 130 que diz assim, fala sobre a confissão de pecado e esperança de perdão. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Ser tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma, e aguardo, espero que na sua palavra a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que guardas pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, nele há abundância e redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Até aqui. Agora eu quero entrar, então, o que fala sobre uma visão que eu tive. Diz assim, ainda que tenha algo que implica no assunto, poderá ter herdade de um parente que partiu e deixou heranças para filhos, netos e demais, descendentes que terão de posse de joias como ouro, diamante, prata, rubi, brincos, pingentes, relógios, faca, pistola, espingardas e outros. Importa como proceder com tudo isso, até porque o velho baú está cheio e não é necessário vender. Poderá então contratar um ourives de confiança para transformar as joias em lembrança deste familiar tão querido. Então, é um ensinamento que a gente deixa para a igreja, porque futuramente a gente não sabe ainda, irmãos, o que nós vamos passar nesse mundo, né? Tem muita coisa ainda, irmão, para nós vermos nessa terra. Então, agora vamos falar, então, dos Salmos 132, que é o zelo de Davi pela sua família, seus irmãos, pela arca, as promessas feitas por Deus. Quando Davi foi chamado lá no cantinho, lá onde ele cuidava das ovelhas, para ir estar lá com os seus irmãos, junto do seu pai, que tinha sido ordenado pelo rei que ele levasse a rei dos filhos de Jessé. Mas, por incrível que pareça, né, quem foi escolhido foi Davi. E Davi era um menino, né, mas forte, robusto, sabia lutar, se defender. Então ele defendia as ovelhas dos seus pais lá. E certa vez ele estava lá quieto lá, apareceu então um emissário dos seus pais, dizendo, olha, o pai está te chamando lá, corre depressa que tem algum problema. Então quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que os irmãos deles, homens de altura, brutos, acostumados a guerras do passado, já tinham ido à frente onde estava acampado, esperando então a afronta desse gigante. Ele foi lá, chegou lá para levar comida, né, e viu aquele e disse assim, mas quem é esse incircunciso aí que está afrontando o Deus vivo? Esse é Golias.
Ah, mas então deixa comigo que eu vou ter uma conversinha de longe com ele. Ou de perto, né? Hoje a gente disse, vem cá, filho, tá fazendo arte, aí vamos conversar de pertinho. Aí ele foi e se apresentou para o gigante, que tu vai vir a mim com essa espada, esse escudo, que era do meu tamanho, né? Mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí correu, foi no riacho lá e pegou umas pedrinhas, né? Como ele era um profissional de caça e pesca e fazia de tudo lá para guardar as ovelhas, para ele foi a coisa mais fácil, né? Mirou bem na fronte, assim, era um tiro de canhão, um tiro de mosquetão, né? Atravessou, ele caiu e ele foi para cima. E esse foi para cima, nós temos hoje tantas dificuldades nesse mundo. É um mundo corrompido, né? Que as pessoas estão andando de lá para cá, muitas vezes sem serviço, né? Aluguel atrasado, muitas vezes tem um veículo, não funciona mais, né? E se funciona tem muito gasto com mecânica. Então isso vai envolvendo a vida do ser humano, irmão, que não observa essas coisas. Por isso nós temos que buscar a Deus mais e mais cada dia na nossa vida. Não se afastar dele dia e noite, 24 horas. Temos que ter aqueles propósitos de falar com o Senhor, mas acima de tudo também dizer que nós temos nosso Deus que nos salva e está conosco todos os momentos. Também eu quero entrar em outro assunto que diz assim: no nosso país, de uma forma geral, no Brasil, né, tem nome de ídolos que converso desde a antiguidade até o presente momento. Para cada país do mundo existe uma legião de deuses espirituais que dominam todos os povos. Vamos dar um exemplo do Brasil. Nosso Brasil está calejado, está meio capenga, né? Mas felizmente a igreja do Senhor está aqui glorificando ao nome do Senhor para que o Brasil se mantenha em todas as nações ribeirinhas das nossas fronteiras do Brasil. Ele tem sido o mais forte na América. Tem ajuda dos países mais ricos, né? Estados Unidos, Rússia, Alemanha, China, Israel. Todos eles querem investir no Brasil porque eles sabem que aqui é a terra de Ofir. Quem estudou a Bíblia sabe que a terra de Ofir é uma terra que emana leite e mel. Na antiguidade, irmão, tinha túneis embaixo da terra que muitos não sabiam. Somente aqueles primeiros garimpeiros ficaram sabendo que eles tinham tanto ouro, tanta coisa lá dentro, lá que parecia impossível escavá-los, né, para tirar. E uma noite eu tive um sonho que alguém me levou nesses túneis e passeamos lá por baixo lá, e eu não via rocha, não via nada, só via aquilo amarelo assim. Era ouro puro. Até que Portugal, esses outros lugares viram, né, a riqueza que tinha, brotava na terra, irmãos. Diamantes caríssimos de todos os quilates, né, sobre a terra, bem dizer. Ela só dava uma cavadinha com a mão ali e tirava aquilo ali. Com isso, então, foi colocado esse nome, Brasil, terra de Belulá. Mas também, irmãos, hoje eu peço para os irmãos que prestem atenção naquilo que está acontecendo nos povos. Nós temos hoje aqui, para simplificar, que todas as cidades, capitais e por diante, que diz assim, vamos falar sobre os ídolos do Brasil. Como se diz, aquele que representa o Brasil
essa questão de religião. Aparecida do Norte, que eles chamam, do estado. São Pedro, o Pedrão que está sentado naquela cadeira, né? Muitos conhecem daqueles livrinhos antigos da Igreja Católica, tinha uma chave atravessada no colo. E na capital também nós temos um espírito que domina as águas do mar. E podemos dizer que é o nosso litoral aqui, todo ele, né, irmãos? Temos também a cidade de Viamão, que o ídolo chama-se Ogum. Águas claras, irmãos. Nossa região aqui precisa ser trabalhada muito, com muita oração, jejum. A igreja precisa sair para a rua, assim como estão nossos planos lá, nosso pastor, de evangelizar com um veículo, com música, e fazer então uma obra coesa aqui para que seja conhecido. Não a igreja lá do pastor Moisés, mas a igreja de Jesus. E isso vai, quem sabe, subindo aos lugares, praias, serras, outros estados, até quem sabe um dia ser chamado lá em Israel, né? Que é o criador dessa ramificação, uma cadeia de igrejas que se uniram, ministérios que nunca quiseram se unir, porque o ministério é meu, fui eu que criei. Nós não criamos nada, irmãos. Tudo o Senhor fez num dizer: haja Morro Grande, haja Águas Claras, e ouve, irmãos, em nome de Jesus. E eu te peço ainda, os demais povos que têm trabalhado por dentro da Bíblia também, irmão. Eu gosto muito de falar sobre a Bíblia. Lembra-te do Senhor Davi e todas as suas lições, como jurou o Senhor, fez votos dos poderosos de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habita, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono a meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Aleluia! Eu tive uma visão de um tempos atrás. Me apareceu um anjo e eu estava num lugar como se fosse uma praia. Aquilo assim até meio obscuro, assim, meio feio a situação daquele lugar. Mas aí aparece um anjo, de repente assim, olhei, dourado. Ele olhou para mim e disse assim: tu está vendo isso? Eu perguntei: sim, mas o quê? Aí ele pegou então uma placa gigante de computador e levantou ela, e nessa altura aqui assim, mas com esse esquadro, ele girava e ele fazia um reflexo assim em todos os lugares, parecia um espelho refletindo do sol. Eu perguntei: mas o que é isso? E ele disse assim: isso que tu viu aí é uma aparelhagem criada pelo Satã, porque está chegando a hora dele voltar para o fundo do inferno, e ele está programando que esse aparelho ele vai captar aonde estiver um aparelho de celular, aonde estiver qualquer coisa que conecte um diodo de um celular, de uma coisa eletrônica, existe um satélite especial, né? E eles dizem que esse satélite é de uma nação só. Já sabemos que é uma mentira. Cada país no mundo tem o seu satélite especial. Sem falar naqueles que é do exército, da inteligência, né? Então não são poucos, são muitos. Se nós olharmos para o céu e puderem enxergar através desse satélite, nós poderíamos ver que realmente
lá em cima é um emaranhado de máquinas criadas pelo homem. Aí eu perguntei novamente, mas e quando será isso? Não te preocupa o tempo, mas procura andar na linha, pregando o Evangelho que foi ensinado, porque a igreja vai ser vitoriosa aqui na terra. Importa que o inimigo seja derrotado, né? E o diabo e os seus demônios, né, sejam jogados no abismo para todo sempre. Então lá nós vamos ver que o julgamento de Deus é justo para todo aquele que faz coisas erradas nesse mundo. Então eu agradeço nesta noite, irmãos, essa oportunidade de manifestar o meu desejo, né, o coração, de ensinar mais as pessoas, abrir os olhos, ouvidos e coração das pessoas, para que eles possam entender que isso não é história de livro, não, irmãos. Se nós formos estudar nos livros de Daniel, Ezequiel, João, que foi lá na ilha de Patmos, aqueles que subiram lá, que o Senhor disse assim, vinde cá. E pouco João lá escreveu todas aquelas cartas, né, o que fala em Apocalipse, para dizer como seria então a mudança do mundo. E ainda tem os Salmos, se não me engano, que fala que diz assim: levantai, ó portais eterno, porque deixe entrar o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, que vem aí vencendo e dominando as nações e infernos todos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui em Águas Claras, aqui nessa igreja amada e querida, né? Para podermos nos alegrar juntos. Em nome de Jesus eu peço e agradeço então a oportunidade, e minha esposa que tem me ajudado bastante, meu pastor também, Moisés. Eu sei que ele confia em mim, né, que eu não vou envergonhar o nome da igreja ao subir o púlpito, né, e é isso que eu sei que ele também, ele sabe, ele me conhece. Eu tenho 73 anos de idade, mas eu tenho 28 de fé. Comecei pela Assembleia de Deus em Viamão, lá na Vila Augusta, e estou aí até agora, graças a Deus, e graças a Deus aplaudo essa querida amada esposa, que tem cuidado de mim em situações tão difíceis, que eu passei, desde o princípio desse ano até agora, eu passei tanta coisa que só Deus sabe, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, essa questão de ídolos é algo muito forte que tem confundido até mesmo a igreja de Cristo. Tem confundido até mesmo os escolhidos, né? E tem alguém aqui que eu vou chamar o pastor Alessandro, que ele também entende bastante dessa área de ídolos, né? Ele também tem alguns testemunhos para nos dar sobre essa questão de ídolos, que até a igreja tem se perdido. E quem dirá aquele que não conhece a palavra, que é mais forte ainda, não tem se perdido por causa disso, né, pastor? Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Bênção de Deus, pastor amado. Ver o Senhor aqui pregando. Nós acompanhamos a sua trajetória. Nós acompanhamos tudo aquilo que o Senhor passou, tudo aquilo que o Senhor viveu. Glórias a Deus. Que o Senhor seja exaltado através da sua vida. Amém? Mas eu queria deixar uma palavra para a igreja, no livro de Êxodo, capítulo 20, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém? A palavra de Deus é bem clara, né, irmãos? Não farás imagens de escultura, não farás ídolos para ti. Mas nós temos visto ultimamente as pessoas não adorarem só a ídolos de imagens. Nós temos visto as pessoas adorarem a homens, adorarem muitas vezes a templos, adorarem muitas vezes até mesmo a nossos entes queridos. Nós temos visto pais e mães idolatrarem seus filhos. Mas Jesus Cristo disse que aquele que quiser vir após mim, que deixe para trás seu pai, sua mãe e siga-me. Não é nós esquecermos, não. Mas nós sabemos que temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos filhos, nós temos pais, temos mães, temos que cuidar, temos que guardar, sim, porque é mandamento, honra teu pai e tua mãe, mas não idolatre. Nós devemos adorar somente a Deus, adorar somente aquele que nos amou primeiro, adorar somente aquele que entregou a vida dele por cada um de nós. É esse que nós temos que adorar, não adorar a homens. Temos visto pessoas seguirem a homens, seguirem a pregadores, seguirem a cantores. Muitas vezes nós vamos a determinados locais e vemos shows, pessoas que se preparam para encantar as pessoas. Mas aonde está Deus nesse momento? Aonde está a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é aquela onde nós dobramos o nosso joelho, nos aquebrantamos, nos derramamos diante de Deus. Essa adoração que Deus quer de nós. Quando nós abrimos o nosso peito, nos derramamos, entregamos diante dos pés do Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. Os irmãos sabem, alguns irmãos que estão chegando hoje, eu servia o inimigo profundamente. Eu era pai de santo, tinha casa de religião. Eu servia Satanás. Por muitas vezes eu adorava aquelas imagens. Muitas vezes não era uma imagem de escultura. Muitas vezes era uma pedra. Muitas vezes era simplesmente o sacrifício de um animal. Mas eu adorava naquela época ao inimigo. Mas a palavra de Deus nos diz: todo aquele que se entregar para Deus, Deus transforma, Deus muda. A verdadeira libertação não é aquela que o pastor vem e coloca a mão sobre a tua cabeça e profetiza, não. A verdadeira libertação é quando nós nos arrependemos e resolvemos mudar. A verdadeira libertação é quando eu reconheço que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Nós temos visto pessoas que idolatram a si mesmas, se acham melhores que as outras. Mas nós somos falhos, somos pecadores. E todos os dias nós devemos olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Não olhe para mim. Eu não posso olhar para mim mesmo, porque eu sou falho. Mas a palavra de Deus nos diz, assim como o apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então a minha vida tem que ser testemunho, a minha vida tem que ser transformação, a minha vida tem que ser libertação para os cativos que estão ao meu redor. A minha vida tem que servir de exemplo para que outras pessoas venham a se libertar. Isso é buscar, isso é muitas vezes nós não idolatrarmos aquilo que nos dizem. Davi era o menor de todos os filhos. Quando o profeta chegou até a casa dele, se o profeta fosse olhar para a imagem, teria escolhido um dos seus irmãos, porque eram belos, eram famosos. Mas ele não olhou. Ele olhou para aquilo que Deus tinha. Aleluia. Deus olhou para o menor de todos. E nessa noite Deus olha para os menores de todos. Aqueles que foram machucados, aqueles que foram oprimidos. Porque onde tu for envergonhado, Deus te dará dupla honra. Se tu é o menor hoje, não te preocupa, porque Deus escolhe as coisas pequenas, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe o menor de todos para derrotar o gigante. Eu não sei o tamanho do gigante que tem se levantado na tua vida, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o tamanho das tuas lutas. Mas o inimigo,
gigante, quando se levanta na tua vida, ele pode até estar se levantando, mas ele não te chama se tu estiver no meio dos teus irmãos. Porque quando Golias afrontou o exército, ele não pediu que o exército podia vir para enfrentar ele. Ele pediu: dá-me apenas um homem. Dá-me apenas um homem. O inimigo vai tentar te tirar de meio dos teus, para aí sim te afrontar. Ele vai te tirar do meio dos teus, ele vai te afastar, porque uma brasa sozinha se apaga. Humanamente, um homem era impossível de derrotar Golias. Mas Golias vinha diante do exército e gritava: dá-me um homem. O inimigo muitas vezes ele se põe de pé na tua vida e diz: vem sozinho, vem que eu vou te derrotar. As lutas se levantam na tua vida, e se tu estiver sozinho, se tu não estiver com Jesus do teu lado, se tu não estiver com aquele que te amou primeiro, se tu não estiver com aquele que tem uma legião de anjos atrás dele, aí sim o inimigo vai te derrotar. Mas se tu for a ele, como pelo Senhor dos Exércitos, não vai ser tu que vai pelejar, mas vai ser o Senhor que vai pelejar por ti. É o Senhor que peleja por ti. Entrega teus caminhos a Deus, confia nele, no mais tudo ele fará. Entrega tuas lutas diante do altar do Senhor, dobra teus joelhos e diz: Senhor, eu não consigo, mas no teu nome eu vou enfrentar, pelo teu nome eu vou lutar, pelo teu nome eu vou continuar, porque tu és Deus de glória, tu és Deus de guerra, tu és o Senhor dos Exércitos, que me garante a vitória, em nome de Jesus. Te coloca de pé nessa noite, te coloca de pé. Eu não sei o tamanho do gigante que está se levantando.